Meu nome é Luiz Antônio Gomes, estou cursando o 5º período de Ciências Sociais pela Universidade Federal de Alagoas, UFAL, onde nessa videoaula nós iremos tecer comentários sobre a belíssima obra de um ilustríssimo e ilustre pernambucano natural de Recife, chamado Gilberto Freire. Gilberto Freire era pernambucano, natural de Recife, como eu disse anteriormente, nasceu em dia 15 de março de 1900 e seu falecimento em 18 de julho de 1987. Publicou sua obra Casagrande Senzala em dezembro de 1933. O destaque da obra é a formação cultural, social brasileira e a formação da sociedade brasileira. Gilberto Freire sempre fazia o mesmo questionamento: o que é ser brasileiro? Esta obra foi impulsionada nos Estados Unidos quando foi estudar na Universidade de Colômbia e teve a oportunidade de conhecer o antropólogo Franz Boas. A partir dali, ele começou a despertar e, consequentemente, escrever essa maravilhosa obra. O livro Casagrande Senzala, ele é de uma leitura fascinante. Há momentos que nós pensamos que é só literatura e há momentos que a gente pensa que é só ciência. O espírito desta obra Casagrande Senzala descreve sobre as raízes em que a cultura brasileira está assentada, sobre as formas propriamente brasileiras. Seus escritos ajudaram a formação do povo brasileiro, a qual enfatiza a mudança no modo de questionar, no modo de pensar. O próprio autor serviu como objeto de estudo sobre o questionamento, como eu disse anteriormente, do que é ser brasileiros. Seu capítulo revolucionou o olhar brasileiro no tocante às novas conceituações e à qualidade literária, a qual fez uso despertando leitores que não pertenciam à classe política e à intelectualidade de sua época. Em seus textos, ele era caprichoso em detalhes e zelava pela realização do concreto. Em que certos trechos de sua obra maravilhosa, mesmo de fácil assimilação, existiu muitas pesquisas até chegar a determinado ponto considerado pronto. Através de seus estudos antropológicos, teve um papel importante na identidade brasileira, onde a vida cotidiana é analisada de maneira particular e original. Freire buscou suas fontes de maneira particular, onde foi buscar as fontes nos museus, se utilizando de diários dos senhores de engenho, deu prosseguimento aos estudos na África, Portugal e finalizando nos Estados Unidos, dito anteriormente. Sua obra Casagrande Senzala provocou a reviravolta nos estudos em que buscava compreender o Brasil, enquanto a nação miscigenada, trazendo mudanças paradigmáticas, chegando à ciência social no Brasil. Buscou ainda estudar as linhas de pensamento diferentes, raça e cultura, separando a questão herança cultural da herança étnica do povo brasileiro. A raça branca, negra e índia são relevantes na sua constituição biológica ou cultural do Brasil, dando maior ênfase ao negro e ao índio. Esse povo único difere de qualquer outro povo conhecido. A miscigenação foi destaque em sua obra e uma das características da formação da identidade do nosso país. Ele descreve desde o descobrimento do Brasil por parte de Pedro Álvares Cabral. Descobrimento eu coloco aqui entre aspas porque já tinha o nativo, que era o índio. Ou seja, o escravagismo, o latifundiário e o paternalismo nas raças aqui existentes. Ele descreve o branco como colonizador e escravizador,
o negro, o escravo e o índio nativo. Em sua obra ele relata que é rival de Pedro Álvares Cabral, que através de desvios, proposital ou não, através já de estudos, ao passo que ele faz o caminho convergente do ser histórico, geográfico e geológico. Antropologicamente traz fácil assimilação, riquezas de detalhes, da descrição de quem fora pesquisado, percebendo que buscou, além de diários dos senhores de engenho lá de Recife, do estado de Pernambuco, além de consulta de vastas como receita culinária, tabuleiros de atitudeira, cânticos infantis, documentos oficiais, museus, provérbios, entre tantas outras fontes. Ao descrever sobre as três raças, assim disse: o português tem sangue celta, porém desembarcou no Brasil com um tipo histórico. Ao negro descreveu a doçura e, finalmente, ao índio apenas meros coletores. Por fim, seu trabalho por muitos criticados, mesmo assim seus críticos sempre foram generosos. Esta obra foi e é exaltada, passando a ser considerada como o símbolo da identidade nacional, pelo menos na minha concepção. Essa obra ele fundou em dois métodos, o histórico e o comparativo. Ao método histórico, para a compreensão da sociedade brasileira, na sua realidade, ele recria todo o período colonial com suas características e singularidade. Ao método comparativo, utiliza para comparar a colonização portuguesa com a inglesa e a espanhola. Eu faço um adendo aqui sobre as características da obra Casagrande e Senzala. As características eu posso elencar em três: a cultura escravocrata, a latifundiária e a híbrida, ou seja, raças e genitores diferentes. Se nós buscarmos, desde 1933, essa belíssima obra, até hoje, o século XXI, notadamente nós vamos verificar que o que estava acontecendo lá está acontecendo aqui no século XXI, onde a classe dominadora ainda permanece na sua efervescência da dominação e cada vez mais o dominado sendo cada vez mais dominado. Então, se nós buscarmos fazer essa comparação, essa obra no nosso país, ela é ainda muito atual. Gilberto Freire foi muito feliz quando escreveu essa obra, onde ele buscou das origens daqui da entranha do povo brasileiro, contrariando o de Pedro Álvares Cabral, quando ele trouxe já de lá para cá. É uma obra, como eu disse anteriormente, boa de ser lida, e que no momento que nós estamos fazendo essa leitura, com certeza, nós fazemos uma viagem e ao mesmo tempo uma comparação. A viagem porque nós vamos buscar o que estava acontecendo naquele século no Brasil. E a comparação que nós estamos fazendo hoje no século XXI, onde já existe praticamente as mesmas condições. Melhoras poucas, é claro, mas o povo brasileiro ainda existe. O negro oprimido, lamentavelmente. Ainda existe os indígenas primitivos aqui da nossa terra, com quase nenhuma assistência por parte dos órgãos governamentais. E nós temos o branco, que de forma direta ou indireta também sofre com essa miscigenação.
Então essa obra Casa Grande e Senzala, a Casa Grande são as elites dominantes e a Senzala são aqueles menos favorecidos, que não têm uma oportunidade onde o Estado dificilmente faz a sua parte para melhorar esse quadro. Obrigado.